O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje o dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que nós comumente, de uma maneira abreviada, chamamos de Dia de Nossa Senhora de Fátima. Pois bem, no dia 13 de maio de 1917, isto é, no início do século XX, Jesus apareceu a 3 crianças: Lúcia, de 10 anos, Jacinta, de 7 anos, e Francisco, de 9 anos. Lúcia, Francisco e Jacinta. A essas 3 crianças, Nossa Senhora apareceu, e Lúcia diz que a visão, aquilo que ela viu, era uma senhora muito bonita, que trajava um vestido branco, mais luminoso do que o sol, que ela trazia nas mãos, que as mãos estavam postas junto ao peito, em sinal de oração, com um rosário de contas brilhantes, e que no final do rosário pendia um crucifixo prateado, reluzente. Então essa visão dessa mulher muito bonita incutiu no coração deles muita paz, incutiu no coração deles muita reverência, muita devoção. E aquela senhora muito bonita, cuja visão lhes incutia muita paz, muita alegria, muita serenidade, lhes faz uma pergunta que talvez nos espante. Aquela senhora muito bonita pergunta a eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação e de súplica pela conversão dos pecadores? Percebe, meus santos, que não é uma pergunta fácil. Percebe que se essa pergunta fosse feita a nós, sem a graça de Deus, nós iríamos titubear. É verdade, sem mim nada podeis fazer. Até os menores atos de amor, de sacrifício e de devoção, sem a graça de Deus, nós não podemos. Nós ouvimos isso há alguns dias, dos próprios lábios de nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. E isso aqui, meus irmãos, já falei a vocês, mas não custa repetir. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus que Ele nos conceda a sua graça, que Ele nos conceda a sua graça, para que nós cumpramos a nossa missão, a sua missão como homem casado, como mulher casada, a sua missão
no seu trabalho, a sua missão como jovem solteiro, em meio aos seus amigos. Você tem uma missão, porque nós muitas vezes vivemos a nossa vida com os olhos imanentistas, isto é, voltados apenas para aquilo que é imanente, para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu toco, para aquilo que eu sinto. Então a minha missão é o quê? Minha missão é ser advogado, é ganhar dinheiro, é ser médico, é ter uma boa profissão, é ter um bom casamento. Entenda, meu santinho, a sua missão é ir para o céu e levar o maior número de pessoas para o céu. Nisto consiste a sua missão. O resto é acidente, é acréscimo, é enfeite. Mas a sua missão é essa, é amar a Deus, consequentemente ir para o céu, é fazer com que outras pessoas amem a Deus, consequentemente que outras pessoas vão para o céu. Esta é a minha missão, esta é a sua missão. O resto, repito, é acréscimo, é apenas um enfeite, é apenas um acidente, não é o substancial, o essencial, aquilo que verdadeiramente importa. Mas não são poucas as vezes que os cristãos têm em mente uma visão natural, humana, da sua missão. A minha missão é ser feliz. Você diz, então tá bom, tá certo, a sua missão é ser feliz, é isso mesmo. Mas desde que você tenha por felicidade a verdadeira e eterna felicidade. Se quando você diz, a minha missão é ser feliz, você se refere a ser feliz aqui na terra, a se dar bem aqui na terra, você é um iludido, porque a nossa fé em Jesus, como diz São Paulo, nós somos os mais dignos de pena, se a nossa fé em Jesus Cristo é apenas para este mundo. São Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer, nós somos uns coitados, os mais dignos de dó, de pena, se estamos colocando a nossa esperança em nosso Senhor apenas para este mundo, é para o céu. Pois bem, então pedir a Deus a sua graça, para que nós cumpramos a nossa missão. Pedir a Deus a sua graça, e todos os dias. E isso você está pedindo quando você pede a Deus mais fé. Isso você está pedindo quando você pede a Deus a graça de amá-lo mais, cada vez mais, de amá-lo acima de todas as coisas. E isso você está pedindo quando pede a Deus que o fortaleça na luta contra o pecado. Isso você está pedindo a Deus quando a Deus você pede a fortaleza para carregar a sua cruz. Então pedir a Deus estas graças que tem como meta, que tem como fim, como finalidade, cumprir a missão para a qual eu fui criado. Então, aquelas crianças foram criadas para esta missão. E Nossa Senhora pergunta, vocês estão dispostas, vocês querem se oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser vos enviar, em ato de reparação pelos pecados cometidos e em súplica pela salvação dos pecadores? E elas respondem afirmativamente, elas aceitam, elas querem. É claro que a visão daquela senhora, tão bela, mais reluzente que o sol, lhes infundiu a graça necessária para que elas respondessem afirmativamente. E Nossa Senhora então, diante da resposta afirmativa daquelas crianças de 10, 9 e 7 anos, é claro, meus irmãos, que Deus estava concedendo àquelas crianças uma sabedoria, uma fé, uma clareza da vontade de Deus e da bondade da vontade de Deus. Deus estava concedendo uma graça especial, que crianças com 10,
9 e 7 anos não seriam capazes de isso ver, e com essa fortaleza respondeu. Então, diante daquela resposta afirmativa, Nossa Senhora diz: e depois ter muito que sofrer. Ora, se isso fosse dito a nós, muitos marmanjos já iriam chorar. Diante dessa, eu vou sofrer muito, já iria derramar lágrimas. E diz que as crianças ouvem com serenidade aquela afirmação: vocês vão sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E diz que de Nossa Senhora uma luz sai e que toca profundamente o coração daquelas crianças, que as ilumina profundamente no seu coração, na sua alma, e elas totalmente iluminadas e vendo-se a partir de Deus, diz que elas, movidas por esta luz, elas caem de joelhos e repetem: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Percebe que houve ali uma graça especialíssima, que por meio de Nossa Senhora lhes foi concedida. Então elas caem de joelhos em adoração à Santíssima Trindade. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Que aparição católica, né? Elas estão diante da Virgem Maria, elas adoram a Trindade e adoram a humanidade de Jesus no Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu vos adoro no Santíssimo Sacramento. Pois bem, diz então que Nossa Senhora diz a elas que elas dizem aquelas crianças, a Lúcia de 10 anos, a Francisco de 9 e a Jacinta de 7, que elas devem rezar o terço todos os dias pela paz no mundo e pelo fim da guerra. Mas, meus irmãos, eu gostaria de dar um passo a mais nesta visão, nessa experiência que as crianças tiveram de dizer: eu vos adoro, Santíssima Trindade, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Essas crianças tiveram, meus santos, a experiência dos grandes santos. Crianças com 10, 9 e 7 anos foram elevadas a um alto grau de santidade, de modo que elas veem, que elas experimentam no profundo de suas almas que Deus é a alegria de suas vidas. Que a alegria de uma vida não é uma vida sem sofrimento, sem dificuldade. Que a alegria de uma vida não é uma vida em que eu realizo os meus sonhos. Elas compreendem por um conhecimento infuso que a alegria de uma vida é amar a Deus e amá-lo com todo o coração, que é servir a Deus, que é fazer a vontade de Deus. E a esta sabedoria nós somos chamados, e esta sabedoria nós devemos suplicar, e de uma maneira especial suplicar hoje a Nossa Senhora, ela que concedeu esta graça àquelas crianças, que ela nos conceda também a nós, que nós, tão pequenos e imaturos, que nós tão incapazes por nós mesmos de alcançar esta graça, que nós peçamos que ela nos alcance, ela que é maior, né? Quando algo é muito alto, o que é que a criança diz? Mamãe, me alcança. E a mãe, que é maior, ela alcança, ela que é maior, ela que é grandíssima, que ela alcance esta graça e se abaixe e nos conceda a nós, os seus filhos. No Salmo, já falei várias vezes a vocês, este Salmo 72, versículo 25, que diz: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Meus irmãos, nós precisamos fazer experiência desta verdade. Isto é, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Quem a Deus tem,
nada falta, só Deus basta. Nós precisamos fazer uma experiência cada vez mais profunda desta verdade, de modo que, quando os sofrimentos vierem, nós poderemos até chorar, mas nós não iremos nos desesperar, porque eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho fé, eu tenho Deus, eu estou na graça de Deus, eu estou caminhando para o céu. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Diante daquela palavra, não muito alvissareira, não muito animadora aos olhos meramente humanos, vocês querem sofrer muito pela conversão, pela salvação dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos? Sejamos sinceros, meus santos, humanamente falando, não é uma proposta muito interessante, mas elas viram em Deus que elas tinham tudo, que elas tinham o principal, e que fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que se pode fazer neste mundo. E elas não titubearam, elas não pensaram duas vezes, elas escolheram a melhor parte, e esta não lhes será tirada. Elas escolheram fazer a vontade de Deus, realizar os sonhos de Deus e não os próprios. E elas dizem: eu quero. Pois bem, versículo 25: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Meu coração e minha carne podem até desfalecer. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. A minha herança eterna é Deus. Sim, pereçam aqueles que de vós se afastam, mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Salmo 72, versículos 25, 26, 27 e 28. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Meus irmãos, repito, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, porque nós só seremos cristãos felizes carregando a nossa cruz, passando por aflições, porque neste mundo tereis aflições, mas nós só seremos cristãos felizes, fecundos na nossa vida, se nós tivermos esta certeza: Deus me basta, o céu me basta, e eu estou caminhando para Deus, porque na casa de Deus há muitas moradas, e Jesus preparou uma para mim. E nós podemos pregustar essa realidade em cada Eucaristia. Quando nós fazemos comunhão com Jesus, nós comungamos o céu. Nós já pregustamos aquilo que teremos em plenitude na glória eterna. Se para mim a felicidade é estar com Deus, com quem estamos quando comungamos? Estamos com Deus, estamos em Deus, e Deus está em nós. Todas as vezes que nós comungamos, isso na nossa alma acontece. Pois bem, então, isso aconteceu na primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917. Na segunda aparição, no dia 13 de junho, não é de se espantar, Lúcia diz assim, que ela quer ir logo para o céu, e diz que Nossa Senhora responde: olhe, Francisco e Jacinta vão, você vai demorar um pouquinho, né? Ela morreu bem idosa, né? Ela tinha 10 anos. Então, e dizem o quê? Que diante desta palavra, ela se aquieta. Esta é a vontade de Deus, que Nossa Senhora diz assim, abre aspas: Jesus quer se servir de ti, para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar essa devoção, prometo a salvação. Então, se Jesus quer se servir de mim, a minha alegria é fazer a vontade de Jesus. E ela aceita.
ela aceita com alegria a vontade de Deus, que vai dar o céu já a Francisco e a Jacinta, mas ela vai ter que esperar um pouquinho mais. Meus irmãos, imagine aqui, quando você quer muito, lembremos-nos, ela queria o céu de uma maneira muito mais profunda do que nós somos capazes de querer qualquer coisa neste mundo. Então imagine algo que se quer muito, que você quer muito, e Deus diz: eu não vou dar isso a você, eu vou dar isso à sua amiga, eu vou dar isso àquela pessoa, eu vou dar isso àquela família, e é algo bom, mas a você eu não vou dar, porque de você eu quero algo diferente. E você, com serenidade e alegria, não é com um bico desse tamanho, não vai me dar, eu bem que queria isso, e fica fazendo, né, cara feia. Não, com alegria. Jesus quer ser servido por mim, então quer dizer que eu irei sofrer mais tempo aqui na terra, porque se aquela missão de sofrer, de reparar o coração de Deus e da Virgem Maria, e de estabelecer a devoção ao Imaculado Coração, e de se oferecer pela conversão dos pecadores, se naquela vocação consiste em sofrimento, e se Francisco e Jacinta vão partir, aquilo vai consistirá a ela por mais tempo, e ela aceita amorosamente a vontade de Deus expressa por Nossa Senhora. Meus irmãos, isso não pode ser poesia, algo bonitinho que a gente vê a respeito dessas 3 crianças, mas isso deve ser algo que nós vamos enraizar na nossa alma, pedir a graça de Deus, para não apenas aceitar a vontade de Deus, mas amar a vontade de Deus, pedir a graça de Deus, para que eu aceite com alegria, sabendo, não pelos meus afetos, porque os meus afetos, os meus sentidos, nem sempre, quase sempre, nem sempre eles me concedem um conhecimento certeiro, quase sempre é duvidoso, quando não até mesmo um conhecimento errado, errôneo, mas pedir que iluminado, a minha inteligência iluminada pela graça, que eu queira a vontade de Deus, porque eu creio que a vontade de Deus é a melhor, e eu me alegro por ver a vontade de Deus se realizar na minha vida, mesmo que esta vontade não me seja gozosa, mesmo que esta vontade seja dolorosa, custosa, mas Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida. Então, meu santinho, vamos lá. Você não tem maior clareza da vontade de Deus do que aquelas realidades que já aconteceram. Aquilo que pode ou não acontecer, você pode dizer: eu não sei se é vontade de Deus ou se não é vontade de Deus, mas se algo já aconteceu na sua vida, você tem certeza que é vontade de Deus. Então o que é que já aconteceu na sua vida e contra o qual você luta, se revolta? Bem que eu poderia ser diferente, bem que na minha vida isso ou aquilo poderia acontecer de um modo diverso, bem que aquele sonho que eu tinha poderia ter se realizado, e você fica recalcitrando contra o aguilhão, ou como nós usamos de uma maneira mais simples, dando murro em ponta de faca, quando na verdade você deveria dizer: Senhor, eu não te compreendo, mas esta é a tua vontade, eu amo a tua vontade, eu quero a tua vontade, seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como ela é feita no céu, como ela foi realizada, vivida pelos santos. Eu quero a tua vontade. Pois bem, então diz que a Virgem Maria anima a Lúcia, dizendo que esta é a vontade de Deus. Se anima é porque talvez ela ficou meio xoxinha, né? Vai todo mundo para o parque, vai todo mundo para o céu, e eu vou continuar aqui na terra, neste vale de lágrimas. Mas Nossa Senhora a anima e diz: eu sempre estarei com você. E novamente diz que
de novo abriu as mãos e lhe comunicou o reflexo de uma intensa luz. E ela foi como que submergida em Deus. Percebe, meus santos, que nós precisamos pedir a graça de Deus. Isto é, diante daquela negativa, porque o desejo, pelo menos foi expresso por ela. Minha mãe, leva-nos para o céu imediatamente. Leva-nos para o céu o quanto antes. E Nossa Senhora diz: Francisco e Jacinta sim, você não. Mas para que ela vivesse aquela missão que lhe era dada, para que ela amasse aquela negativa, aquela negação ao seu pedido, Nossa Senhora lhe abriu as mãos e de novo lhe infundiu luz. Então vamos lá, meus santos, vamos viver a nossa vida a partir da graça de Deus. Eu tenho certeza, eu não preciso conhecer todos vocês, eu tenho certeza que todos aqui temos uma cruz, que todos aqui temos uma dificuldade. Eu tenho certeza que muitos aqui já pedimos a Deus algo que não recebemos, e precisamos dizer: Senhor, concede-me a tua graça para que eu beije a tua vontade. Senhor, concede-me a tua graça para que eu abrace a tua cruz. A minha vida, Senhor, ela não tem sido como eu gostaria. Eu queria ter uma vida diferente, eu queria um emprego diferente, eu queria um casamento diferente, ou eu queria me casar, eu queria ter filhos, ou eu não queria que as coisas estivessem acontecendo como estão, eu não queria esta doença, eu não queria esta humilhação. E você diz: mas Senhor, o Senhor está permitindo? Pois bem, eu beijo a tua vontade. Senhor, eu te peço a tua graça para que eu beije a tua vontade, para que eu ame a tua vontade, para que eu com alegria faça a tua vontade, para que eu possa fazer, não apenas como Lúcia, mas para que eu possa fazer igual a ti. Jesus, quando entrou no mundo, diz o autor da carta aos Hebreus, ele diz o quê? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E nós sabemos muito bem em que consistia a vontade de Deus, a vontade do Pai para Jesus. E ele fez com prazer, ele fez com amor. Mas padre, ele chorou sim, mas lágrimas e amor se coadunam. Não há problema de você chorar, de você sofrer, e mesmo sofrendo, dizendo: Senhor, eu amo a tua vontade. E mesmo sentindo os seus sentidos, os seus afetos humanos querendo da cruz se afastar, você, pela sua vontade, fortificada pela graça, caminhando ao encontro dela. Eu quero o que tu queres, como queres, quando quiseres, seja feita a tua vontade. Então vamos olhar para essas realidades que estamos vendo sendo realizadas na vida dessas crianças, mas aplicá-la na nossa vida. Senão nós iremos ficar: oh, que bonitinho, né? Crianças tão devotas e piedosas. Oh, que bonitinho, né? Elas são tão obedientes. Não é apenas isso. Nós vemos e nós suplicamos para a nossa vida a graça que as tornou valentes. Crianças de 10, 9 e 7 anos, mais valentes do que muitos marmanjos e marmanjas, não sei nem se existe essa palavra, muitos marmanjos e marmanjas aqui presentes. Isto é, muito mais devotadas à vontade de Deus. Pois bem, diz então, diz Nossa Senhora, ainda na terceira aparição, a primeira 13 de maio, a segunda 13 de junho, a terceira 13 de julho, Nossa Senhora então diz que elas vão se sacrificar muito pelos pecadores. Nossa Senhora que diz que muitas almas se perdem porque não há quem por elas se sacrifique. Nossa Senhora que nesta terceira aparição mostra para as crianças o inferno. Então, para quê? Para mostrar a quantidade de pessoas que para lá se encaminham, porque as almas caem no inferno como os flocos de neve caem no chão. Então as crianças tinham a experiência
de ver os floquinhos de neve caindo no chão. Nossa Senhora diz: pois bem, as almas vão para o inferno como os flocos de neve vão para o chão. Neste período do século XX, em que as pessoas estavam começando o quê? A nem mais pensar no inferno. Imagine, meus santos, em 1917, imagine como agora, mais de 100 anos depois, a situação não está. Imagine ser no início do século XX. As pessoas ofendiam muito a Deus, de modo de a Virgem Maria vir ao mundo pedir reparação pelos pecados cometidos contra Deus e contra o seu imaculado coração. Imagine agora com todos os pecados abertamente cometidos, como se fossem virtude. Porque então, no início do século XX, os pecados eram cometidos como pecado. Os pecados eram cometidos como pecado. As pessoas reconheciam, mais ou menos, que aquilo era pecado. Agora é virtude, é bonito. Se faz passeata para mostrar como é bonito viver aquele pecado. Se faz uma luta para ter o direito de matar as crianças dentro da barriga das mães. E quando um país permite, se faz festa digna de festa de Copa do Mundo, como nós já vimos por aí. As pessoas festejando, as mulheres festejando, se abraçando. Que alegria, poderemos matar os nossos filhos nas nossas barrigas. Que alegria, mais mulheres poderão matar os seus filhos. Que alegria satânica, que alegria satânica, que alegria diabólica. Se em 1917 já se ofendia tanto a Deus, nós não podemos imaginar o quanto se ofende no século 21. Em pleno 2023, quando as pessoas blasfemam contra Deus, quando as pessoas fazem chacota contra Deus, quando as pessoas aplicam a Deus os pecados que elas cometem como se fossem virtude. Imagine, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, você vai encontrar arte de muito, quer dizer, arte nenhuma. É uma blasfêmia, um ultraje a Deus, apresentando Jesus rodeado de homens, que vocês sabem o que é que eles são, tocando o nosso Senhor. Ou um crucifixo de Jesus sem roupa, abraçado por um outro homem sem roupa. Isto é arte, para lá em Bruxelas, promovida por vários políticos europeus. A Europa, o berço da cristandade. E aqui, meus santos, tantos pecados. Então Nossa Senhora, lá em 1917, mais de 100 anos atrás, pedia àquelas crianças que elas fizessem penitência, que elas rezassem pela conversão dos pecadores. E nós, no dia de Nossa Senhora de Fátima, o que é que nós iremos então fazer? Que exemplo nós queremos seguir? Nossa Senhora até disse o que é que elas, as crianças, deveriam dizer quando rezassem o rosário todos os dias. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Que elas deveriam repetir sempre esta oração, quando rezassem, quando oferecessem alguma penitência, algum sacrifício, algum ato de caridade pela conversão dos pecadores. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Meus irmãos, que nós peçamos então a Nossa Senhora, que nos alcance a graça, para que nós aceitemos a nossa missão. Peçamos a Nossa Senhora a graça, que ela nos alcance, para que nós amemos a vontade de Deus em nossa vida, mesmo que ela seja dolorosa, e que nós sejamos obedientes ao mandato de Nossa Senhora. Rezemos o terço todos os dias, e rezemos pela conversão dos pecadores,
porque muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.